Você consegue imaginar como seria a sua carreira, a sua vida, se você deixasse de ser apenas um executor de tarefas, a pessoa que só faz o que te pedem, para se tornar um protagonista, um líder e referência dentro dos projetos? Isso parece distante para você? Então fica comigo aqui que eu vou te mostrar que não está tão distante assim como às vezes parece. Pensa na seguinte situação: são 7:30 da manhã, você chega na empresa já sabendo que o dia vai ser uma maratona. Antes mesmo do café, já está resolvendo pendências, apagando incêndios, respondendo mensagens urgentes. Você domina o que faz, resolve problemas que ninguém mais consegue, entrega tudo no prazo, mas no fim, quem recebe o reconhecimento e as oportunidades são outras pessoas. E fica se perguntando: quando vai chegar a minha vez? E o que mais eu preciso fazer? Eu sei que é muito frustrante ver alguém menos experiente liderando reuniões, ganhando espaço, enquanto você, que tem potencial, segue no modo execução, sentindo que sua carreira está parada, empacada. E eu conheço bem essa sensação. E não é só com você. Essa é a história de muitos profissionais técnicos em grandes empresas. Outro dia mesmo eu estava conversando com um engenheiro brilhante que trabalha comigo e ele desabafou: faço tudo certo, mas parece que nunca é suficiente. Não sei mais o que falta para eu ser visto e reconhecido. Talvez você também já tenha pensado assim. A verdade é que, no mundo dos projetos, não basta ser excelente tecnicamente. O que separa quem fica na execução de quem se torna protagonista é a capacidade de enxergar além da tarefa, de pensar e agir de forma estratégica. Isso que eu vou falar agora é muito importante. Se pararmos para pensar nas transformações que o mercado de gestão de projetos vem sofrendo, a gente vê que ele tem se transformado bem rápido. Por exemplo, antigamente, tudo era na base da papelada, reuniões intermináveis e aquele velho manda quem pode, obedece quem tem juízos. Os projetos travavam, os prazos estouravam, e se você não era chefe, dificilmente receberia um reconhecimento. E um dado assustador: mais de 70% dos projetos não chegavam ao fim como planejado, ou alterava o escopo, ou o prazo, ou o orçamento, isso quando não eram os três ao mesmo tempo, o que é muito comum também de acontecer. Hoje o jogo virou. Metodologias ágeis, inteligência artificial, ferramentas online estão transformando o jeito de trabalhar. Equipes colaboram mesmo à distância, decisões são tomadas com base em dados e a pressão por resultados nunca foi tão grande. Vamos dar uma olhada em alguns números interessantes desse mercado. Só no Brasil, a demanda por profissionais de projetos deve crescer mais de 30% até 2027. São milhares de vagas e oportunidades com salários que podem ultrapassar facilmente os 15 mil reais, mas precisa estar preparado. E tem mais: empresas querem gente que aprenda rápido, se adapte ao novo e resolva problemas de verdade. O setor industrial brasileiro, por exemplo, investiu mais de 1 trilhão em projetos nos últimos anos. Só que, para conquistar seu espaço, não dá para esperar a vaga cair no colo. É preciso buscar conhecimento, se atualizar e mostrar resultado na hora do vamos ver. Então, uma pergunta que você pode estar se fazendo agora é: afinal, o que o mercado espera de quem quer aproveitar essas oportunidades? Na minha visão, não basta só planilhar ou seguir ordens. O profissional de projetos do futuro é aquele que entende de metodologias e frameworks, ágil, tradicional, híbrida. É aquele que sabe usar ferramentas digitais, como, por exemplo, Microsoft Project, o Trello, ClickUp, etc. Ele domina soft skills como comunicação, liderança, negociação, adaptabilidade e visão estratégica. E eu digo isso sem medo de errar. As empresas valorizam muito mais quem entende o todo, quem toma iniciativa, quem organiza, planeja e entrega resultados claros. E para isso, não é preciso ter um cargo de gestão, não é preciso ter um MBA. Essa é a política da maioria das empresas e não adianta lutar contra isso. Enquanto muitos seguem esperando serem notados, outros, com menos experiências, mas com visão de projeto, já entenderam isso e estão largando na frente, influenciando decisões, ganhando autonomia e sendo reconhecidos como referência. Foi assim comigo e com muitos dos meus colegas. A virada de chave aconteceu quando a gente começou a enxergar os projetos como um trampolim para a carreira e não só como mais uma tarefa para entregar. Pensa comigo: se seu conhecimento técnico já te faz ser o resolvedor de problemas da equipe, imagina o que pode acontecer quando você aprender a usar esse conhecimento de forma estratégica, se posicionando como protagonista dos projetos. É exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Eu vou te ensinar passo a passo de como sair da execução operacional e se tornar o profissional estratégico que entende, organiza e entrega projetos com clareza, eficiência e que vira protagonista.
Mesmo que você nunca tenha liderado nada antes, ou ache que não é da sua função, você vai aprender a usar ferramentas simples para organizar e priorizar tarefas, comunicar-se de forma clara com equipes e líderes, ganhar autoridade e visibilidade, mesmo sem um cargo de gestão, e economizar tempo com um método já testado, direto ao ponto, sem enrolação. Não é mais uma teoria distante ou um MBA caro e demorado, não é isso que eu estou falando. É um atalho prático para transformar seu conhecimento técnico em reconhecimento, autonomia e resultados reais. Agora, deixa eu te contar uma coisa importante. Esse método não é para todo mundo. Se você está procurando um curso para se tornar gerente de projetos, aprender PMP, PMBOK ou tirar certificação internacional, esse não é o seu lugar. Existem formações incríveis para isso, mas não é o meu foco aqui. O que eu vou te ensinar no Sprint Pro é diferente. Meu objetivo é te ajudar, você que é especialista na sua função, a se destacar dentro dos projetos da sua empresa. Não para virar chefe, mas para ser reconhecido como alguém que entende o que está fazendo e que os líderes querem ter por perto. Alguém que organiza, prioriza, toma iniciativa, entende o que precisa ser entregue e faz acontecer. Esse método é para você que sente que pode mais, mas ainda não sabe como mostrar isso. É para você que tem a técnica, mas não sabe como se posicionar estrategicamente. É para você que quer parar de ser só mais um executor e começar a ser ouvido, lembrado, valorizado. Agora, sinto muito te dizer, mas se você está buscando uma fórmula mágica, resultado instantâneo ou um diploma para pendurar na parede, sem esforço nenhum, também não é para você. O Sprint Pro é um passo a passo prático, uma trilha de transformação. Você vai aprender a aplicar e evoluir, dia após dia, projeto após projeto. Porque protagonismo não é um botão que você aperta, é uma habilidade que você desenvolve e que muda a sua carreira para sempre. Se isso faz sentido para você, então você está no lugar certo. Você está a poucos passos de se tornar o profissional que não passa despercebido, o tipo de pessoa que os líderes querem no time, o tipo de profissional que cresce. E eu estou falando isso porque eu sei exatamente como é se sentir pronto, mas não conseguir mostrar isso dentro dos projetos. Meu nome é Igor Rodrigues, prazer. E tudo começou quando eu entrei para trabalhar em uma grande multinacional da indústria automotiva. Eu era um jovem engenheiro cheio de vontade, mas rodeado por processos complexos, prazos apertados e equipes enormes. Aquilo era muito diferente para mim. No início, confesso, foi um choque. Eu dominava a parte técnica, sabia o que precisava ser feito, mas sentia que faltava alguma coisinha. Faltava clareza, direcionamento, visão do todo. E é aí que a ficha caiu. Saber executar não era suficiente. Eu precisava entender como os projetos funcionavam, como as decisões eram tomadas, como a engrenagem da liderança realmente gerava. Com o tempo e muita ralação, fui aprendendo. Errei, corrigi, errei de novo e aos poucos comecei a me destacar. Aprendi a pensar estrategicamente, a entender o impacto das minhas entregas, a coordenar equipes multidisciplinares, a lidar com pressão e a me comunicar com clareza com todas as áreas envolvidas. Eu tive o privilégio de liderar projetos de alto impacto, como, por exemplo, o desenvolvimento de linhas de veículos para atender normas ambientais no mercado de caminhões e ônibus brasileiro. Eu trabalhei em projetos internacionais, como a implementação de uma nova linha de produtos no México, além da implementação de transmissões automatizadas em grandes frotas do Brasil. E olha, esse foi um projeto pioneiro e totalmente desafiador. Foram projetos enormes, com muitos olhares em cima e muita responsabilidade envolvida. Foram mais de 16 anos dentro desse universo. E tudo que eu conquistei veio porque eu desenvolvi as habilidades certas, aquelas que não estão nos manuais técnicos e nem ensinam na faculdade. Hoje eu consigo performar em grandes projetos com confiança, não porque eu sou o cara mais inteligente da sala, mas porque aprendi a conectar o conhecimento técnico com a visão estratégica. Eu aprendi a me posicionar, aprendi a fazer o meu trabalho aparecer, e isso mudou tudo. E agora, chegou a hora de ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, porque você também tem potencial, você também tem conhecimento, só te falta a trilha certa. Agora, eu quero te mostrar na prática por que tantos profissionais excelentes tecnicamente acabam travando dentro dos projetos. Porque existe o jeito certo de fazer as coisas e o jeito errado. Provavelmente, se você está travado na sua carreira, é porque você está fazendo do jeito errado.
E a verdade é que a maioria das pessoas que entra no projeto sem preparo comete sempre os mesmos erros e nem percebe. Eu mesmo já fui assim, já tive do outro lado e vou contar agora para você quais são os 5 erros que podem estar travando a sua carreira. Como eu já caí nessas armadilhas, eu agora vou te ajudar a escapar desses erros. Então, o primeiro erro é tentar resolver tudo sozinho. Esse é clássico. Acontecia direto comigo no início da carreira. Me davam uma demanda meio solta, sabe? Tipo, Igor, vê isso aí pra gente. E eu achava que tinha que provar meu valor, dando conta de tudo sozinho. E teve um caso em um projeto que eu presenciei em que um sistema importante para o nosso produto estava dando um erro intermitente. Aquele erro que acontece algumas vezes, outras a gente não consegue reproduzir. Ninguém sabia de onde vinha esse erro e o prazo da entrega estava em cima. Ao invés de buscar apoio, envolver outros setores ou pedir um pouquinho mais de informação, de clareza, o engenheiro responsável se calou e foi tentar resolver no braço. Foram noites viradas, desgaste, no final entregou. Mas sabe o que rolou? Ninguém percebeu o esforço dele, só viram que estava funcionando e o reconhecimento dele foi zero. E mais, como fez tudo no modo solitário, o pessoal da engenharia de software ficou com a sensação de que ele não jogava em time. Moral da história: você fica sobrecarregado, invisível e ainda queima o filme. Todo mundo te vê como um resolvedor de pepino, mas não como alguém que pensa, colabora ou lidera. O erro número 2 é focar só na execução. Teve uma época que eu era tipo um rolo compressor. Recebia uma demanda e já saía fazendo. Era eficiente? Sim, mas cometi um erro fatal. Eu não perguntava o porquê. Me lembro de um caso em que eu precisei implementar uma adaptação técnica numa linha de veículos. Entreguei exatamente o que pediram. Só que eu não sabia que, em paralelo, o time de qualidade estava redesenhando um novo processo. E o que foi entregue no projeto ia se tornar obsoleto em 2 meses. Resultado? Retrabalho, desperdício e aquela famosa frase que ninguém gosta de ouvir. Não era isso que a gente precisava, Igor. E aí vem aquela frustração. Você fez tudo certo tecnicamente, mas parece que ficou devendo. Faltou o quê? Visão de projeto, alinhamento, clareza do contexto. Sem isso, você fica sempre com aquela sensação de trabalhar muito e avançar pouco. Isso, para mim, naquela época, eu não conseguia entender, mas hoje isso é bem claro para mim. Erro número 3, ignorar o planejamento. Já teve época que só de ouvir a palavra planejamento eu já torcia o nariz. Achava que era coisa de gerente, de quem não põe a mão na massa. Até que eu virei o cara que corria o tempo todo. Corria atrás do material que não chegou, fornecedor que não entendeu o briefing, da revisão de documento feito em cima da hora. Uma vez no projeto de adaptação ambiental de uma linha de ônibus, a gente deixou passar um ponto no cronograma que dependia da aprovação de uma peça importada. A aprovação atrasou e isso impactou toda a sequência dos testes. O cronograma ficou estourado, a pressão da chefia aumentou e aquela famosa reunião de lições aprendidas em que você vira o principal assunto aconteceu. Quando você não planeja, você não antecipa. E quando você não se antecipa, o projeto vira um campo minado. E você é o desarmador oficial dessas bombas. E quando você deixa isso acontecer, quando você se torna essa pessoa, a empresa vai confiar em você para apagar os incêndios, mas ela nunca vai te chamar para traçar um mapa. O erro número 4 é uma comunicação deficiente. Esse aqui me pegou muito no início. Eu vi o projeto desandar, identificava os riscos, tinha até uma ideia de melhoria, mas não falava. Ou quando eu falava, era na hora errada, do jeito errado. Teve um caso que eu sugeri um ajuste técnico no meio de uma reunião com diretoria, sem nem mesmo ter conversado com o time antes. Sou arrogante, fora de contexto. E depois o gerente me chamou no canto e falou: Igor, sua ideia foi boa, mas a forma como você colocou não ajudou muito. E aí você aprende que não basta ter boas ideias, você precisa saber quando, como e para quem se comunicar. Senão você vira o cara que fala demais ou que não contribui. Em ambos os casos, só você que sai perdendo. Foi o que aconteceu comigo. Esse é o erro de número 5, falta de organização pessoal. Eu achava bonito dizer que estava sobrecarregado, estou com 1000 coisas para fazer, mas o que ninguém te fala é que estar ocupado não é sinal de produtividade. Eu tocava 5 demandas ao mesmo tempo, respondia e-mail no celular, fazia apresentação enquanto esperava rodar a peça no dinamômetro, e no fim do dia, nada tinha sido 100% entregue. E o pior, eu perdia alguns prazos bobos. Eu entregava sem revisar e passava a imagem de alguém
que se atropela e não de alguém confiável. Hoje eu entendo organização pessoal é uma skill estratégica. Quem domina isso vira referência. Quem não domina vira o gargalo. Todos esses erros eu já cometi. Alguns custaram retrabalho, outros custaram oportunidades. Mas o mais perigoso é que eles te impedem de crescer e você nem percebe. E com base em toda essa minha experiência, eu criei um método Sprint Pro, que é um passo a passo para você evitar tudo isso e finalmente assumir o seu lugar nos projetos com clareza, postura e resultado. E agora que você entendeu o que não funciona, deixa eu te mostrar como fazer do jeito certo. E olha, não se assuste pela simplicidade. É porque o óbvio às vezes precisa ser dito. E isso é o que eu descobri com o tempo no ambiente organizacional. Que o nosso sucesso está apenas a alguns pequenos passos de distância, mas que por algum motivo a gente ignora isso. Por isso, agora eu vou te dar um passo a passo com 5 atividades simples que você vai anotar e poder começar a colocar em prática hoje mesmo nas suas atividades. E só com essas 5 pequenas dicas você já vai começar a notar uma melhora no seu posicionamento dentro do seu trabalho. Então vamos lá. Primeiro passo: clareza antes da ação. Então a primeira coisa que você precisa fazer antes de sair executando é entender o projeto como um todo. Lembra que eu falei agora há pouco que não basta só executar? Para isso, você vai usar 3 perguntas simples: o que precisa ser entregue, quando precisa ser entregue e por que isso é importante para a empresa. Parece básico, mas a maioria pula isso e se perde no meio do caminho. O segundo passo: priorizar com inteligência. Nesse segundo passo, faça uma lista de tudo que você tem para entregar nos próximos 5 dias. Dessa forma, você vai estar quebrando as suas atividades em pequenos lotes gerenciáveis. É a famosa EAP, Estrutura Analítica dos Projetos. Agora, você vai classificar cada tarefa em urgente, importante e vai avaliar a interdependência dessa tarefa, ou seja, se ela depende de outra pessoa ou se ela depende de uma entrega anterior. Isso vai te dar um mapa de ação claro e vai evitar que você fique apagando incêndio à toa. Terceiro passo: a comunicação que gera confiança. Combine o jogo, o combinado não sai caro. Avise o que você vai entregar quando e por quê. E depois entregue exatamente como prometeu. Isso vai gerar visibilidade e confiança. Vai por mim, não tem nada melhor do que a equipe saber que pode contar com você. E tão importante quanto entregar no prazo é também dizer que não vai conseguir entregar naquele prazo proposto e negociar alternativas. Isso é ser transparente no seu trabalho. As pessoas começam a ver você como alguém confiável e não só alguém que faz. Quarto passo: planejamento rápido e simples. Antes de pensar em quadro Kanban, cronograma Gantt ou EAP, que sim, são muito importantes, você precisa aprender a planejar de forma simples, com o que você tem na mão agora. E isso começa com uma coisa que quase ninguém faz. É simples, presta atenção. Parar por 10 minutos antes de sair fazendo. Você já fez o passo 1, onde detalhou o que precisa ser feito. Agora você vai fazer o seguinte: vai descrever o que depende de outras pessoas ou áreas. Aqui você vai destacar tudo que você não consegue fazer sozinho, o que precisa ser entregue, até quando. Você não vai ficar chutando datas. Olha no e-mail, no último alinhamento, confirma o prazo real. E se não tiver prazo claro, busque essa informação. Só de organizar isso, você já tem um mini plano de ação. Sabe quem acionar, o que priorizar e onde vai estar esse risco. E o quinto e último passo, nós vamos fazer uma coisa simples, mas que transforma a sua rotina em projetos. Ter uma planilha pessoal de controle de entregas. Não precisa ser nada complexo, pode ser no Excel, no Google Sheets ou até mesmo um caderno. O importante é ter visibilidade do que está rolando. O que deve ter na sua planilha? São colunas básicas, mas fica tranquilo, que se você me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu te entrego essa planilha. Mas você pode anotar aqui e começar também a montar essa planilha e já prepará-la agora mesmo. Vamos lá. Nas suas colunas você vai ter a primeira coluna, tarefa barra entrega. O que exatamente você precisa entregar? A segunda coluna, você vai colocar quem é o responsável. É você mesmo ou depende de outra pessoa, setor? Terceira coluna, a data de início. Quando você começou ou vai começar essa atividade. Na quarta coluna, a data de entrega combinada. O famoso para quando é essa atividade. E aqui, nada de datas aleatórias. Tem que estar alinhado com o time do projeto. Na quinta coluna, o status.
pode ser simples, não iniciado, em andamento, concluído, aguardando uma resposta. Sexta coluna, uma coluna de observação ou riscos. Se você tem alguma pendência, algo que pode atrasar, você tem que deixar isso visível aqui. Com isso, você não só se organiza, você passa a se comunicar melhor com o time, com os líderes, você constrói uma coisa importantíssima, que é confiança dentro do time. E olha, quem controla o projeto, controla o respeito que recebe. E aqui eu vou deixar uma mini tarefa para você começar a aplicar ainda hoje todos esses passos. Você vai escolher um projeto que esteja trabalhando, que esteja participando agora. Pode ser qualquer tipo de projeto, pode ser algo simples, mas precisa envolver outras pessoas. Você vai responder 3 perguntas: o que precisa ser entregue, até quando e por quê. Você vai listar 3 tarefas que são as mais importantes para esse trabalho andar. Terceiro passo, você vai organizar isso em um quadro visual. Pode ser no papel ou você pode usar alguma ferramenta como o Trello, por exemplo. Quarto e último passo, você vai compartilhar todo esse plano que você montou com o seu time ou seu líder. E você vai deixar bem claro para eles o que você vai focar nos próximos dias. Só essa ação já vai mostrar uma postura diferente da sua parte. E talvez você até receba um elogio, um parabéns, um boa de alguém que nunca tinha reparado em você antes. E se esse pequeno exercício já te deu clareza, já abriu a sua mente, imagina o que vai acontecer quando você aplicar o método completo. E é isso que eu quero te mostrar a partir de agora, porque você já entendeu que tem como fazer diferente, tem como fazer a diferença, e que a mudança que você busca na sua carreira não depende de um novo chefe, nem de uma nova empresa, depende de você saber jogar o jogo certo. Bom, então se você chegou até aqui, eu tenho certeza de uma coisa: você não é só mais um executor, você é alguém que quer crescer, se destacar, evoluir. E se tudo que eu te mostrei até agora faz sentido para você, imagina o que vai acontecer quando você tiver acesso ao método completo. Um passo a passo, com ferramentas, exemplos práticos e aplicação no seu ritmo. Deixa eu te explicar melhor o que é o método Sprint Pro. Ele é uma formação prática, direta ao ponto, pensado para profissionais técnicos, engenheiros e analistas que querem dominar projetos sem depender de um cargo ou um título. Um programa completo, onde você vai aprender como os projetos funcionam dentro das empresas, como se organizar, se comunicar e priorizar com visão estratégica, como aplicar conceitos de gestão de projetos de forma leve e prática, como liderar entregas, se posicionar melhor e ganhar visibilidade real no time, como construir sua postura de protagonista dentro da empresa. E o mais importante, você vai colocar em prática tudo isso numa trilha aceleradora de 21 dias, com orientação e tarefas aplicáveis no seu dia a dia. Nada de conteúdo solto, teórico demais. Tudo testado, validado e construído por quem vive projetos na prática há mais de 16 anos. Agora, deixa eu te contar uma outra coisa. Quando as pessoas percebem que precisam se desenvolver em projetos, muitas acabam seguindo o caminho mais tradicional. Fazem uma pós-graduação, um MBA ou um curso de extensão. E olha, eu mesmo já fiz pós-graduação, curso de extensão. Sei o quanto esses cursos podem ser bons e realmente são muito bons. Mas também sei que eles custam uma pequena fortuna. Estamos falando aí entre 15 e 30 mil reais, fora os custos com livros, deslocamento, tempo de dedicação e tem mais. Esse tipo de formação geralmente é voltado para quem já é ou quer se tornar um gerente de projetos. Ou seja, se você é um profissional técnico, engenheiro, analista, a maior parte do conteúdo simplesmente não se aplica no seu dia a dia. É tudo muito bonito na teoria, mas você volta para o trabalho na segunda-feira e não sabe o que fazer com tudo aquilo que você aprendeu. E para ser bem sincero, hoje em dia essas empresas nem valorizam tanto essas especializações como antes. A modinha do MBA já passou. O que as empresas valorizam agora é resultado, clareza e entrega com autonomia. E aí você vai olhar os cursos por aí, também são muito bons, mas todos focados em gestão formal, com nomes complicados, certificações que nem sempre fazem sentido para a sua realidade. E o valor? Mais de R$ 1.000, fácil, fácil. Por isso eu digo que o Sprint Pro é diferente. Aqui o foco é você, que quer dominar projetos, se destacar e ganhar protagonismo, sem depender de cargo, sem virar gerente, sem complicação. Tudo que eu ensino foi testado, validado e aplicado por mim dentro de grandes empresas e projetos complexos da indústria automotiva. E mais importante, é aplicável na sua rotina e você consegue aplicar isso agora mesmo. E aí vem a parte boa.
O meu objetivo com o Sprint Pro nunca foi criar um curso caro ou inacessível, muito pelo contrário. Meu objetivo é te entregar uma formação prática, transformadora e acessível, inclusive para o seu bolso. Por isso, eu preparei essa oferta especial. Você pode ter acesso ao método Sprint Pro por apenas R$ 97,00 à vista. É isso mesmo. Se você preferir, você pode pagar em 12 vezes no cartão. É menos que um almoço por mês. R$ 97,00, menos que um fim de semana no shopping, menos que uma mensalidade de qualquer curso online genérico por aí. E o que você vai levar em troca é clareza, protagonismo e evolução de verdade na sua carreira. Agora me diz, quanto vale sair da execução cega e começar a liderar entregas com confiança? Quanto vale parar de ser invisível e passar a ser visto como alguém indispensável nos projetos da sua empresa? É isso que eu quero para você, e é por isso que essa é a sua chance de dar o primeiro passo. E antes que você me diga, Igor, mas será que isso é para mim? Deixa eu te responder. Olha, se você é o tipo de profissional que vive apagando incêndio, já domina a técnica, mas sente que falta alguma coisa, sente que a sua carreira está parada, mesmo você se esforçando muito, se você quer aprender a se posicionar melhor e ser mais reconhecido, se você quer deixar de ser invisível nos projetos e se tornar indispensável, então sim, esse método é para você. Igor, mas será que eu vou conseguir aplicar tudo isso? Meu dia é muito corrido. Sim, porque o Sprint Pro foi construído para encaixar na sua realidade. Ele vai se encaixar, ele não vai exigir experiência prévia em projetos. O Sprint Pro não exige conhecimento de ferramentas complexas. E o mais importante, não te joga conteúdo sem direção. Eu vou te guiar em cada etapa, com clareza e aplicação prática. Igor, mas eu acho que agora não é um bom momento. Deixa eu te perguntar uma coisa, com toda sinceridade. Quando é que vai ser o momento? Vai ser quando o próximo projeto estourar? Quando aparecer alguém menos preparado que você liderando os projetos mais uma vez? O momento ideal é agora, porque quanto mais você espera, mais você reforça o seu papel de executor e mais difícil fica de virar o jogo. O que eu estou te oferecendo aqui não é só um curso, é uma oportunidade real para você assumir o controle da sua carreira dentro dos projetos, para você sair da execução mecânica e começar a ser visto como um profissional estratégico, confiável, que entrega com visão e clareza. Bom, você já viu o conteúdo, já sentiu o valor, já entendeu a diferença que ele pode fazer na sua carreira. Agora a decisão é sua. Se você quer realmente mudar a forma como atua em projetos e mudar a forma como os outros te enxergam dentro da empresa, então vem comigo para o Sprint Pro. A jornada vai começar agora. E para deixar essa sua jornada ainda mais completa, eu preparei uma lista com uma série de bônus exclusivos que vão te ajudar a aplicar o método com ainda mais profundidade. São eles: a trilha aceleradora, que é uma jornada prática com 21 desafios curtos. É um desafio por dia para você aplicar os conceitos de gestão de projetos no seu dia a dia real. Você vai receber um e-book prático, um guia de comunicação, negociação, liderança, que ele vai te oferecer não só um passo a passo, não só te explicar o que são essas competências, que são as principais competências para você se destacar no mercado, mas ele vai te oferecer também exercícios, inclusive com a ajuda de inteligência artificial. E aqui a gente também vai te entregar uma série de planilhas que você vai poder usar como suporte nas suas atividades, como, por exemplo, uma planilha de EAP, para você poder estruturar as suas entregas, tarefas, responsáveis, uma planilha para você poder montar os seus gráficos gigantes de forma automática, uma planilha do diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, que é um método que vai te ajudar nas análises de causa e efeito dos problemas que acontecem. Você também vai receber uma matriz de Eisenhower, que é uma ferramenta prática para classificar e priorizar tarefas com base em urgência e importância. Uma matriz para gerenciamento de riscos, para avaliação pré e pós-mitigação desses riscos, níveis de severidade, probabilidade e um plano de ação vinculado. E falando em plano de ação, também tem a planilha 5W2H, para planejar e executar ações com base nas perguntas-chave: o que, por quê, quem, quando, onde, como e quanto. Com ela, você vai transformar ideias em planos de ação claros e mensuráveis, com foco em execução. Além disso, você ainda vai contar com um plano exclusivo de desenvolvimento com objetivos de curto, médio e longo prazo, que vai te fazer sair do modo execução e entrar de vez no modo protagonista. Agora que você já sabe tudo que o Sprint Pro vai te entregar, a decisão é simples. Ou você continua fazendo mais do mesmo,
esperando reconhecimento que nunca vem, ou você toma as rédeas da sua carreira e aprende de verdade a dominar os projetos que passam pela sua mão. Clica no botão aqui embaixo, garanta sua vaga no método Sprint Pro e comece ainda hoje a trilhar o seu caminho para o protagonismo, porque a diferença entre quem continua onde está e quem cresce de verdade é a ação. Ah, e uma última coisa aqui. Se você ainda está com um pé atrás, deixa eu facilitar ainda mais as coisas para você. Por lei, eu sou obrigado a te dar 7 dias de garantia, mas eu confio tanto no poder desse método que eu vou além. Você vai ter 30 dias inteiros para assistir às aulas, aplicar o conteúdo, seguir a trilha, usar os bônus, testar tudo no seu ritmo. E se nesse período você sentir que não teve resultado ou que o curso não é para você, eu devolvo 100% do seu dinheiro, sem burocracia, sem mimimi. Isso mesmo, 30 dias para você testar sem risco. Olha, eu não sei em que ponto da sua carreira você está agora, mas se você chegou até aqui, nessa parte desse vídeo, assistiu tudo, se identificou, sentiu, isso é para mim. Então, essa é a sua chance. O Sprint Pro não é só um curso, é um divisor de águas. É o caminho entre ficar estagnado ou se tornar aquele profissional que é lembrado, chamado, reconhecido. A escolha é sua. Então, clica no botão, garanta sua vaga e bora começar essa jornada. Eu vou estar lá dentro, te guiando em cada passo. Eu estou te esperando. Vamos junto!